Quem está feliz com Jesus, diga amém. Ele está feliz contigo, diga glória a Deus. Achei que o glória a Deus foi mais baixo, hein? Amém? Gente, é um prazer enorme. Eu estou assim muito feliz, me sinto muito honrado. Conhecer o pastor Marcelo alguns anos atrás, viajar com ele para a Coreia, viajar com ele para o Japão, foi assim algo tão bacana. Hoje a gente almoçando, a gente estava lembrando as nossas histórias lá no Japão, a gente deu muitas gargalhadas junto, e eu disse para ele: você não vai estar aí eu pregando? Puxa vida, você é doido confiar em igreja. Mas ele é um amigo muito, muito especial. Lá de Curitiba a gente sempre está orando por vocês aqui. Uns anos atrás eu estive no outro local e foi um prazer enorme estar com vocês naqueles 2 dias, tanto de manhã quanto à noite. Quem esteve lá, quem está me vendo hoje aqui pessoalmente pela primeira vez, só para me ter uma ideia, show de bola, diga assim comigo: que beleza! Amém? Legal demais, muita gente nova, poxa, fantástico, fico muito feliz com isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio, eu sou casado com a pastora Jane. Pastora Jane, se você vier pelo menos domingo, você vai ouvir um pouquinho da minha história, que eu preciso encaixar ela dentro da mensagem de domingo de manhã e à noite. Você vai ver como Deus me abençoou. Ela não pôde vir, porque hoje é aniversário também da mãe dela, dia 12, e eu ontem à noite, fiz toda a festa do dia dos namorados hoje, que eu não sou bobo, fiz todo o esquema ontem, tudo montado. Hoje fiz um FaceTime com ela, eu beijo até na tela, I love you baby, uma coisa linda, gente. Então, fizemos 26 anos de casado já, graças a Deus, estamos partindo para 27 anos. Eu tenho o mesmo pastor, pastor Walker e pastora Valéria. Escute bem isso, irmãos, porque eu falo isso com alegria e falo muito sério. Eu tenho o mesmo pastor há 33 anos. Não precisa mudar de pastor, precisa mudar aí dentro do seu coração. Por isso eu estou com o mesmo pastor há 33 anos. Então a gente não precisa mudar de igreja toda hora. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem uma liderança muito séria, e é visível o que Deus está fazendo. Amém? Então Deus te plantou aqui você vai crescer, vai ser uma árvore muito frutífera e vai dar muitos frutos para o reino de Deus. Amém? Quem está aqui e tem um parente seu hoje aqui, tem alguém da sua família hoje aqui? Levanta bem a mão. Legal, muita gente. Amém? Irmão, pai, mãe, filho, ao primo. Hoje é uma noite muito especial. Eu botei o título da mensagem hoje. Eu quero conversar um assunto sério, mas vamos deixar o Espírito Santo passear de uma maneira muito especial. Eu botei o título assim. O Espírito Santo me deu esse título: qual é a sua raiz? Ou onde está a sua raiz? Nós vamos caminhar hoje sobre esse assunto, sobre esse tema família, que eu amo demais. E se você está aqui hoje, é porque você valoriza a família, porque Deus ama a família. E se alguma coisa ainda não aconteceu, vai acontecer na sua família. Amém? Porque Deus ama a família. E eu quero profetizar que a sua família nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje, porque Deus vai mexer na sua raiz. Então eu queria muito que você prestasse bastante atenção, que você recebesse do Espírito ponto por ponto, detalhe por detalhe. Eu vou dar uma introdução. Eu quero que você no final deixe o Espírito Santo mover. Enquanto eu estiver ministrando, o Espírito Santo está passeando para agir
nos nossos corações. Amém? Qual é a sua raiz? Nós poderíamos evitar uma série de problemas se nós soubéssemos rapidamente qual é a nossa origem. Eu, quando converso, algumas pessoas falam assim: você é carioca? Porque às vezes eu dou um chiadinho, porque eu morei 35 anos no Rio de Janeiro, mas eu não sou carioca, eu sou mineiro. Eu sou de uma cidadezinha bem bacana. Eu sou um cara que eu vivo alegre quase que 24 horas. Só não é 24 horas porque eu tenho que dormir, mas eu acho que eu já durmo alegre. Aí eu entendi por que eu sou muito alegre. Além de ter o Espírito Santo, eu nasci numa cidadezinha chamada Recreio. Eu nunca estou na sala de aula, eu estou sempre no recreio. Amém. Então eu não sou carioca, eu sou mineiro. Eu tenho uma origem. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre a origem da sua família, que talvez você desconhece completamente. O ano passado eu tive oportunidade de falar para quase 7.500 casais. Nos últimos 3 anos eu falei para quase 18.000 casais. E a gente tem falado muito sobre como a pessoa entra no casamento. Ela entra esquecendo que ela tem uma origem, e a menina que ele está casando tem outra origem. E a sua família que está hoje constituída, a sua família tem uma origem. O seu esposo tem uma origem e talvez você tenha outra totalmente diferente. E alguns choques poderiam ser evitados se nós descobríssemos rápido a nossa origem. Diga para a pessoa que está do teu lado: por gentileza, fique bastante atento, porque Deus vai fazer algo lindo na minha e na sua família. Amém? Vamos usar um texto base de João 14, de 7 a 11. Eu vou ler rapidinho. Se você quiser anotar, você anota. Se você quiser ler, depois você lê. Se vai comprar o DVD, compra. Se vai assistir depois, assista. Mas eu quero acelerar, porque eu tenho umas 2 horas para falar. Amém? Tem alguém com pressa aqui? Eu não estou, não. Eu não vim lá de Curitiba para falar meia horinha, não, gente. Amém? Eu vou rasgar tudo nessa noite. Eu vou esvaziar esse pote aqui todinho. Eu quero voltar vazio para o hotel, porque aí ele me enche de novo, para amanhã a gente dar sequência. Amém? João capítulo 14, verso 7 a 11, diz assim o verso 7: se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo, Felipe, eu estou convosco e ainda não me conheces? Quem me viu, a mim viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras que eu faço. Queridos, uma coisa de cara a gente vê nesse versículo: Jesus sabia da sua origem, ele sabia da sua essência, ele sabia
a sua raiz. A Bíblia fala assim, ó: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, será bom. Se a raiz é boa, toda árvore vai ser boa. Se a origem da pessoa é boa, é quase 100% que o seu crescimento e desenvolvimento vai ser bom. Ainda, escute bem isso, ainda que a nossa raiz, que a nossa origem, que a nossa essência não seja ou não tenha sido tão boa, tão bacana, aquele lar tão maravilhoso, ainda que não tenha sido a nossa origem tão espetacular, Deus tem um novo tempo para mudar ainda a nossa origem. Ele pode todas as coisas. Algumas pessoas falam assim, ó: nasci assim e vou morrer assim. Negativo. Você pode ter até nascido assim, de uma origem que não foi muito legal, onde a raiz familiar não era muito boa, mas quando você tem um encontro com Jesus, Ele muda a sua raiz, Ele muda a sua origem. Se prepare para ouvir de Deus nessa noite uma palavra transformadora, não só para você, mas para a sua família. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado: se prepara. Fala: se prepara para ouvir uma palavra transformadora, não só para você, mas também para a sua família. Deixar um texto que é o capítulo inteiro, Josué capítulo 2. Todo o capítulo ele fala uma história muito bonita. Josué precisa dar uma espiada em Jericó, e ele envia alguns espias. Vocês conhecem muito bem a história. Quando os espias chegam, eles são protegidos e guardados por uma mulher chamada Raabe. Qual era a origem de Raabe? Prostituta. Ela nasceu num ambiente onde havia este espírito. Ela cresceu prostituta. A origem dela, prostituta. E ela protege 2 homens, que esses homens voltam e falam o relatório para Josué. Nós vamos voltar depois em Raabe para você entender. Deuteronômio capítulo 28, ele fala muitos versículos sobre as bênçãos da obediência, e ele fala das bênçãos da maldição, da desobediência. Quem é obediente vai ser abençoado. Quem é desobediente, automaticamente já é amaldiçoado. Tem raízes, e se nós tivermos aqui, creio que nós temos biólogos aqui, etc. Você sabe que tem raízes que são venenosas. Uma raiz venenosa vai produzir o que, irmão? Algo venenoso. Tem raiz boa demais. Eu tenho pessoas nesse salão aqui, gente boa demais. Eu tenho famílias aqui maravilhosas demais, que tem tudo para viver feliz e abençoado, mas ainda não está vivendo o melhor de Deus, porque a raiz, a origem, não foi uma origem muito legal, não teve uma raiz muito boa, e aí essa família hoje ainda patina. Essa família ainda hoje acredita que Deus tem um plano B. Deus nunca tem um plano B. Deus sempre tem um plano A. E o plano de Deus é perfeito,
maravilhoso, abençoado e feliz para minha família e para a sua família. Mas tem pessoas, irmãos, que estão patinando. Isto se torna uma cadeia. Raiz venenosa vai produzir árvore venenosa, frutos venenosos. Tem pais que tiveram uma raiz tão ruim. Escute bem isso. Consciente ou inconscientemente, produzem filhos com a mesma essência. Alguém está reparando que eu estou com um negócio aqui? Não, de repente tem alguém que não reparou. Vou dar uma chance para você. Eu quando falo para casais numa sequência de ministrações, eu também uso essa mochila. Mas hoje eu quero falar para famílias e que alguns de vocês, sem ver fisicamente, também estão com a mesma mochila que eu estou fisicamente. Porque alguns constituem a família com a mochila cheia da raiz que ela aprendeu e viu dentro de casa. Pergunta para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, não precisa responder. E pergunta assim, o que você viu na sua infância dentro de casa? Tem pessoas aqui que, se forem falar o que viram na sua infância dentro de casa, vão chorar. Elas viram algo e alguns, sem querer, ainda reproduzem. A raiz, ela tem um negócio chamado coifa. A coifa é uma proteção da raiz. Só que a coifa é uma película, uma pele, uma camada que protege a raiz, só que essa camada é feita de células mortas. Presta atenção no que o Espírito Santo vai te falar. Tem pessoas que estão vivendo hoje com a sua família. Tem pessoas que nem conseguem constituir uma família, porque na sua origem, na sua raiz, ela fez uma coifa, ela fez uma proteção e protegeu com células mortas. Exemplo, para ficar bem claro: uma menina, uma criança que viu seu pai batendo na sua mãe todos os dias no período da sua infância. Esta criança, quando cresce, ela faz uma coifa particular dela, ela se fecha e ela pensa assim, até no processo de crescimento dela, ela pensa assim: quando eu crescer, duas coisas. Uma, eu não vou me relacionar com homem nenhum. Duas, se eu me relacionar com homem, homem nunca vai tocar em mim como meu pai batia na minha mãe. A raiz dela, a essência dela, o que ela viu na infância foi isto. Por isso que nós temos hoje uma quantidade enorme de famílias que até estão na igreja, mas ainda não deixaram
Jesus ir na raiz. Ele foi no coração às vezes, ele foi na mente às vezes, mas ele não foi na raiz. Eu tenho jovens desviados e os pais crentes há 40 anos. Eu tenho famílias dentro da igreja vivendo mal, vivendo triste. Porque o que aprendeu na infância é aquilo que bota em prática. Eu queria hoje rasgar um pouquinho meu coração com você, sem contar o meu testemunho, mas mostrar para você a minha raiz, a minha origem. Tem pais hoje, eu tenho filhos hoje, nós temos filhos aqui hoje, nós temos pais aqui hoje, que se relacionam mal dentro de casa. Às vezes são frios, às vezes é meio bruto, às vezes é um pouco insensível, às vezes é um pouco ignorante no sentido de falta de conhecimento. Por um motivo, porque ainda não deixou o Espírito Santo mexer lá na sua raiz. Então eu queria que você escutasse um pouquinho da minha história nesse momento, bem rapidinho. Você vai ver por que eu estou com essa mochila. Meu pai e a minha mãe namoraram e casaram. Tiveram muita dificuldade para ter o primeiro filho. Isso eu vou contar só domingo de manhã e domingo à noite. Mas tiveram muita dificuldade. Depois de perder alguns filhos, meu pai ficou completamente descrente. Meu pai entrou para o alcoolismo, começou a beber de uma maneira descontrolada, porque ele já tinha perdido algumas coisas, já tinha perdido alguns filhos, e você vai ver que não foram poucos, foram muitos filhos, até que um ficasse vivo. Mamãe perdeu alguns filhos, meu pai entrou para o alcoolismo. Quando minha mãe ficou grávida de mim, já tínhamos outros irmãos vivos, mas meu pai ainda estava alcoolizado. E meu pai obrigou a minha mãe a ir num determinado local, com testemunhas, ela botar a mão em cima de uma Bíblia e confessar se o filho era dele ou não. Mas quando ele me fez, ele estava bêbado. E a minha mãe foi lá, botou a mão em cima da Bíblia e confessou que o filho era dele. Quando eu nasci, com 2 aninhos, papai continuou alcoólatra, queridos, até os 33 anos de casado, quando se separou de mamãe. Eu quero que você entenda a minha origem, eu quero que você entenda a minha raiz. Quando eu estava com 2 mesezinhos de nascido, mamãe me deixou em cima da cama, meu pai entrou bêbado e veio com um pedaço de pau, porque naquele período de alcoolismo, vinha o espírito maligno, falava para ele: não é teu filho, mata ele. E meu pai foi com um pau para me matar. A minha mãe entrou na frente e o pau bateu na clavícula dela e quebrou. Esse é um ambiente que eu fui gerado, ambiente de rejeição, ambiente onde o pai alcoólatra não aceitava o filho,
neste período, eu fui crescendo. Você vai ouvir uma sequência que eu vou falar. Eu não me lembro, até o dia que meu pai se separou, eu estava já com 18 aninhos. Eu estava entrando para a Marinha, estava entrando para o Fuzileiro Naval. Foi a época exatamente que meu pai se separou. 33 anos de casado. Eu não me lembro. Toda a minha infância, olha a minha origem, olha a minha essência, olha a minha raiz, olha o que eu estava botando na mochila, olha o que eu estava carregando, para daqui a pouco eu montar uma família. Eu não me lembro nunca de meu pai dando um beijo na minha mãe. Eu nunca vi o meu pai dando um beijo na minha mãe. Eu nunca vi o meu pai fazendo um afago num filho, dando um beijinho, senta aqui no meu colo, Marco. Ah, garoto! Nunca vi. Eu nunca vi, irmão, diante de Deus eu estou te falando. Eu não tenho nenhuma recordação de um presente do meu pai. Um presente sequer. Eu não lembro. Neste ambiente, eu cresci rejeitado dentro do ventre, desde o ventre rejeitado, vindo de uma raiz não muito boa, porque a raiz do meu pai era aquela, a raiz da minha mãe era neutra. Para piorar, eu sofro um trauma com 8 anos de idade. Aí eu fico, irmãos, eu fico gago. Mas eu não fiquei gago, um gago normal. Eu fiquei um gago exagerado, cheio de treque-treque. Eu tinha 5 movimentos no corpo. Cadê o menino da foto? Prepara a foto number 1. Number 1 quer dizer número 1. É só isso que eu sei falar em inglês, cara. Só prepara, não bota antes não. Eu tinha 5 movimentos no corpo. Eu fiquei um gago tão difícil, amados, que eu, para falar, eu fazia tanta força que eu dava um espasmo no braço. O pescoço virava, o olhinho, a barriga borbulhava e dava cãibra na perna esquerda. Tá ligado? Porque eu nunca namorei. A menina chegava perto de mim e falava: oi, meu nome é Cláudia. E que o meu? E que é? Cãibra. Ela vazava. Tá rindo? Não é tu, né? Não foi tu que passou lá. Eu falo isso, às vezes as pessoas não acreditam. Bota a foto aí, 17 anos atrás, já convertido. Eu apresentando meu sobrinho na igreja. Olha lá, cara, a foto, cara. Por isso que eu amo demais a minha esposa. Ela me aceitou quando eu falei: Rito quer namorar comigo? Ela falou: eu quero. Eu falei: que glória. Olha lá, cara. A minha cunhada Gracilene está rindo ali, cara. Ele me mandou essa foto que o filho dele fez 17 anos. Nem eu tinha essa foto, nem eu lembrava mais. Quando eu falei: vou pegar, porque os irmãos não acreditam. Eu detestava quando eu enchia o garfo de comida e alguém perguntava: como está a comida? Rick tá toda no chão, rapaz. Estava pensando que foi fácil? Não, mano. Ai. Ei, mas a coisa foi piorando. A coisa foi piorando. Eu tive que sobreviver dos 8 anos jogando sinuca. Meu pai é alcoólatra, minha mãe costureira.
A gente não tinha comida. Sabe qual era? Toda sexta-feira o que a minha mãe fazia comigo? Ela me dava uma sacola de plástico e em frente à escola tinha uma feira. Quando acabava a aula, eu passava nas barracas e pegava no chão tomate podre, alface que caiu, repolho, e botava dentro da sacolinha e levava para casa, para minha mãe fazer sopa de verduras, de legumes. Esse ambiente, eu continuei. Dos 12 aos 15 anos, sabe como foi a minha vida? Alguém conhece Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Copacabana? Copacabana? Leme? Dos 12 aos 15, todo final de semana, eu ia para um apartamento da minha irmã, porque ela era menina de programa. Eu ia nas boates com ela, porque eu era gago, ninguém queria me namorar, a minha raiz era ruim. Eu via todos os meus colegas namorando, todo mundo saindo em par e eu ímpar. Mas com 18 anos, Jesus me chamou para começar a mudar a minha raiz. Ele tinha uma nova família para que eu pudesse constituir, e eu não podia constituir uma nova família com a mesma raiz que eu tinha. Eu achei que quase tudo que eu sofri, o culpado era meu pai, porque ele que me gerou bêbado, ele que me rejeitou pequeno, ele que era o chefe da casa, ele que não demonstrava carinho, ele que não demonstrava amor. Mas com 18 anos, Jesus entrou na minha vida para mudar a minha raiz, a minha origem, a minha essência. Jesus não muda só o nosso modo de vestir. Tem crente hoje que Jesus só mudou o modo de vestir. Ele não muda só o modo de vestir, ele muda a essência, ele muda a raiz, ele muda lá na fonte. Ele começou a mudar a minha raiz. Uma grande transformação começou. Ele arrancou aquela raiz ruim, ele arrancou aquela raiz de ambiente de rejeição, de ambiente seco, de ambiente frio. Ele arrancou aquela raiz de um ambiente sem carinho, de pai, de mãe. Ele arrancou tudo e colocou a minha raiz num outro ambiente. Quem sabe você entrou hoje aqui, você tem lutado tanto para ter uma família legal, você tem lutado tanto para ter uma família abençoada, feliz, mas você não tem conseguido. Hoje é uma noite para você, com muito carinho, você avaliar o que tem dentro dessa sua mochila. Eu discipulei um homem, um ano retrasado, que ele me disse assim, ó: eu tenho um filho de 36 anos e tem mais de 25 que eu não dou um abraço nele. Crente, dentro da igreja, o filho não era convertido e o homem tinha 25 anos, 28, que nunca deu um abraço. Aí eu perguntei para ele, por quê? Ele falou, porque meu pai nunca me abraçou. Olha a origem dele. Essa mochila que às vezes atrapalha.
essa origem antiga nossa, que às vezes atrapalha. Tem pai que olha para o filho e quer tanto falar: filho, te amo, tu é tudo para mim, mas ele não consegue falar. Não é porque não ama não, é porque na raiz dele, ele não viu o pai fazendo, ele não viu o avô fazendo, ele não viu os tios fazendo. Tem marido que ama tanto a sua esposa, mas ama tanto a sua esposa, mas ele não consegue dizer: I love you, baby. I love you, baby, eu falo pelo menos umas 15 vezes por dia lá em casa. Ela passa na cozinha: I love you, baby. Que isso? I love you, baby, que cheiro de franguinho maravilhoso. Tu cheiras melhor que ele. I love you, baby. Por que que hoje a coisa mudou? Porque eu deixei o Espírito Santo, eu deixei Jesus, e na raiz, eu falei para minha esposa, quando eu estava namorando ela, qual era a minha raiz. Quando meu filho nasceu, cresceu, quando ele teve lucidez, eu falei para ele qual era a minha raiz. Acordei meu filho dezenas, centenas de vezes, beijando as coxas dele. Ele deitado na cama dormindo e eu esfregando o cabelo. Aí ele acordava: deixa eu beijar. Meu pai não me beijou, rapaz, então deixa eu te beijar. Eu quero fazer tudo melhor. Você pode ter uma família melhor do que seus pais, você pode ter uma família melhor do que os seus avós, você pode e vai ter. Você não pode aceitar: é assim mesmo, pastor, ele nasceu assim mesmo, só não sabe como é que era o pai, e o pai dele era pior. O pai dele podia ser pior, mas ele agora pode ser melhor. João 29:19 diz assim, Jó 29:19, as minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho fica a noite toda sobre os meus ramos. Minha oração nessa noite é que as suas raízes comecem a se estender até as águas de Deus. Decida hoje recomeçar com a sua família. Decida hoje reunir os seus filhos em casa e falar: filho, perdoa papai. Papai não veio de uma raiz muito boa. Filho, pede perdão. Irmãos, a gente só tem uma oportunidade para viver em família feliz, e é agora. Não existe reencarnação no Evangelho. Existe que nós vamos ressuscitar, mas reencarnação não. Essa família que você tem é a melhor família de Deus para você. Se você está com algum parente seu do seu lado, dá uma olhadinha para ele, para ela, e fala: você é a melhor parte da minha família. Fala: I love you. Fala: I love you. Diga bem alto comigo: minha família. Diga: minha família é preciosa. Diga: e nós vamos viver mais felizes, mais felizes, mais felizes, em nome de Jesus. Porque Ele pode mudar a sua raiz. Ele pode. Ele pode. Voltando para Raabe, Raabe teve a sua raiz
tão transformada de prostituta, ela entra na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:31. Ela é citada como uma das heroínas na galeria dos heróis da fé. Deus mudou tanto a história de Raabe, irmãos. Deus mudou tanta raiz de Raabe, que a própria descendência de Jesus veio de onde? Raabe. Eu venho muito movido pelo Espírito Santo nessa noite para dizer que há chance para a sua família melhorar. Ela vai melhorar. Você não precisa trocar de esposa, você não precisa trocar de esposo, você não precisa trocar de pai, de mãe. Deus hoje vai mudar a sua essência familiar. Não importa quantos anos você tem. Se você já tem 40 anos de casado, 70 anos de idade, não importa, ainda dá tempo de Deus mudar por completo a essência da sua família. Deus mudou a raiz dela, Deus mudou a minha raiz, Deus pode mudar a sua raiz também. Deus arrancou a raiz dela, Deus arrancou a minha raiz, e Deus pode arrancar a sua raiz. Você não vai desprezar a sua família, você não vai desprezar o seu pai, sua mãe, nada disso. Mas cada um aqui sabe o ambiente que veio. Irmãos, a coisa é tão discrepada quando a gente casa. Eu vim de uma família que eu passei fome. Minha esposa veio de uma família abastada. Eu vim de uma família que quando a minha mãe fazia comida, eu ficava assim, ó, eu quero mais. Eu tinha uma fome desesperada, irmão. Eu tinha tanta fome que quando a minha mãe acabava o leite, eu jogava água num negócio lá de leite, como é que é o nome da parada? É isso aí mesmo, leiteira. Ficava aquela casquinha, eu jogava água, botava um pouquinho de açúcar e raspava tudo de fome. Minha esposa vem de um lar abastado, raiz aqui esfomeada e uma raiz abastada. Eu tinha tanta fome, irmão, que a minha mãe só comprava um pão. Lá em Minas a gente chamava de bisnaga. Aqui chama bisnaga também? Bengala. Lá é bisnaga. Uma bisnaga, minha mãe partia um pedaço de pão para cada um. Sabe qual era o meu olho? Farelo. Eu ficava de olho no farelo. Comia o meu pão, mas de olho no farelo. Quando acabava, todo mundo saía da mesa, eu pegava o papel, fazia aquele conezinho, apontava para a boca do copo e descia tudo dentro do copo. Alguém já fez isso? Só eu, né? Só esfomeado. Ó, o brotherzinho já fez ali também, aleluia. Aí eu vou casar. Casei, botei a mesa, eu pego o pão e faço como? Em cima da mesa para não cair nem um farelinho. Amor, pega o pão. Farelo caindo no chão, irmãos. Aquilo me deu um negócio. Veja que eu estou citando um negócio tão simples. Eu estou falando uma coisa tão pequena. E eu expliquei para ela, amor, não faz isso não, amor. Porque esse farelo é tão importante. Lógico que hoje a gente não pensa mais assim, mas era a minha origem. Deus estava mudando a origem ainda. Mas tem tanta gente que nem percebe. Mas dentro de casa não faz algumas coisinhas tão essenciais. Ei, não faz porque não é porque não quer não. Não faz não é porque não ama não. Não faz é porque a mochila está cheia de uma origem que não foi muito legal.
inconsciente ou conscientemente. Quanto tempo seu esposo não senta no sofá e fala assim para você, mulher: baby, senta aqui no sofá. Os casais eu falo outra coisa, né? Senta aqui no sofá, meu amor. Bota a cabecinha aqui no meu colo. Quanto tempo? Não é porque ele não tem tempo, é porque de repente ele nunca viu isso na essência. Hoje é uma noite para a gente esvaziar a mochila e a gente pedir a Deus para viver bem como família, a gente romper algumas coisas. Hoje eu já falei com a minha esposa umas 4 vezes. Sabe o que é isso? Família nova, origem nova, saudade dela. Daqui a pouco eu vou fazer um FaceTime, eu e ela. Olha o hotel. Sabe o que é isso? Família nova. Você tem direito de viver uma família nova, feliz, abençoada. É essa esposa aí, é esse esposo aí que Deus te deu, é esses filhos, são esses pais que você tem, que é hora de você amar, de você abraçar. Se for preciso pedir perdão, peça perdão, mas peça para Deus mudar a origem desse negócio. Você não precisa sofrer como família, porque seus pais sofreram, seus avós sofreram. Você não precisa morrer pobre, porque seu avô morreu pobre, seu pai morreu pobre, você tem que morrer pobre. Você não precisa ser grosso, rude, insensível, porque seus pais foram. Não. Deus ama a família e Ele constituiu família para a família ser feliz. Meu filho casou tem 1 ano e 4 meses. Meu filho me deu o maior presente da minha vida no casamento dele. Eu não pude dar muita coisa para ele no casamento. Eu não pude dar um carro, não pude dar um apartamento, não pude dar isso, não pude dar aquilo. Mas quando meu filho pegou o microfone e ele fez os votos, foi falando para a esposa dele, para a noiva ainda, foi falando como ele queria fazer com ela. Aí ele encheu a boca diante de 350 pessoas e ele falou assim: Bianca! Não falou I love you baby, porque ele ainda não... Mas ele falou assim: Bianca, eu vou fazer você feliz, igual meu pai faz a minha mãe. Para mim foi o maior presente. Para mim foi o maior presente da minha vida. E 1 ano e 4 meses de casado, ele levou a chave do apartamento para a casa dele. Todo mês, ele passa 2 finais de semana lá em casa. Ele vai sexta com ela, os 2 ficam sexta, sábado, domingo. Sabe por quê? Porque ele não casou para sair de casa. Hoje alguns filhos, eles querem casar para sair de casa, gente. Porque não tem referência de família boa. Meu filho casou, mas levou a chave. 2 finais de semana, ele vai para lá. Sexta-feira, fica até domingo à noite, depois do culto ele vai. E tem sexta-feira que ele liga assim e fala: pai, aí estou chegando, enche a geladeira. E eu encho a geladeira. Referência de família nova e abençoada. Não a família que eu tive, não aquele momento difícil que eu tive. Deus tem um novo tempo para a sua família e Deus tem um novo tempo para você. Jeremias 29:11
é clássico. Ele fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre a sua família. Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Não são pensamentos de morte não, hein? São pensamentos de vida, para que você viva feliz e te vá bem em tudo quanto você fizer. Deus é que sabe o pensamento que Ele tem da sua família. Qual é o pensamento que você tem da sua família? A minha família não tem mais jeito não, pastor. Tem jeito sim. Isso é frase do diabo. A frase de Deus é: Ele é que sabe os pensamentos que tem para a sua família. Pensamentos de paz, de vida, de alegria, de família abençoada, de família próspera, de família frutífera. E assim será. Diga para a pessoa que está do teu lado: é Deus que sabe os pensamentos que Ele tem para a sua família. Diga: e são pensamentos de família feliz, pensamentos de família abençoada. Amém? Deixa eu caminhar para o finalzinho. Segura a foto aí, a segunda foto. Só segura, não passa não. Por que nós estamos falando hoje sobre raiz e mudar essa essência? Porque, irmãos, ninguém sabe o dia de amanhã. Quando meu pai se separou, Senhor Jesus já tinha entrado no meu coração, já tinha mudado a minha história. Desde o dia da separação do meu pai, mesmo com toda a história anterior, mesmo com toda a raiz ruim, mesmo com toda a rejeição, mesmo com toda a dificuldade que eu passei, assim que eu aceitei Jesus, Deus arrancou na hora. E eu fiz a mudança de papai. Ele já estava com uma outra senhora. Todo mês eu ia lá. Papai era barbeiro, eu cortava o cabelo com o papai, eu dava presente para papai, todos os meses, durante mais de 30 anos de separado, mais de 30, exatos 32 anos de separado, eu mantive o meu relacionamento com o papai. Meus irmãos, às vezes queriam brigar comigo: como pode? Ele é meu pai, e isso não pode ser mudado. Eu já o perdoei e eu fui durante esses anos todos. Agora veja bem o que aconteceu. Bota esta foto aí, lá no Japão, eu e pastor Marcelo me segurando não parece um bebê ali no colinho do pastor Marcelo? Agarrei o pescoço dele ali, irmão. E foi muito engraçado que o pastor domingo não parava de orar, e o pastor Marcelo tinha hora. Agarrei o pescoço dele e falei: daqui não caio, daqui ninguém me tira. Mas essa foto aí, irmãos, eu nunca mais vou esquecer. E veja o que o Espírito Santo vai falar contigo agora, por favor. Nós vamos usar essa foto para que o Espírito Santo fale algo poderoso no seu coração. Nós estávamos no Japão. Papai adoeceu, estava com uma enfermidade e a idade dele já estava muito avançada. Eu fui ao Rio de Janeiro, cuidei dele no hospital, fazia a barba dele, eu fiquei lá uns 15 dias, dava banho nele no hospital, mas falei: papai, eu preciso voltar para Curitiba, porque eu tenho uma viagem para o Japão e tal. Papai: não, vai tudo bem. Quando eu chego lá, passamos 7 dias quase na Coreia, depois fomos 11 dias para o Japão. Quando estava terminando a conferência, o pastor Odilon me pediu para fechar a conferência, para pregar no lugar dele. Aí eu falei: não, tudo bem, se o senhor quer assim, eu faço. No outro dia, quando faltava 20 minutos para a van nos pegar no hotel, eu fui ler um e-mail. A minha esposa mandou uma mensagem para mim: amor, eu preciso te falar, seu pai morreu ontem e vai ser enterrado hoje à tarde. Aí eu chorei,
Mas, irmãos, pela primeira vez na minha vida eu ouvi, mas tão claramente, eu já ouvi a voz de Deus várias vezes, que Ele fala comigo de várias formas, e tem que ser às vezes meio estranha, porque eu sou meio estranho. Neste dia Ele falou muito forte. Ele disse assim: Marco, fique tranquilo, porque de todos os filhos, o único que podia estar longe era você, porque o seu coração estava em paz com o seu pai. O que nós vamos usar agora? Essa foto. Poxa, tem gente dentro da igreja, tem gente que é família e não pede perdão, não se relaciona. Tem filho que o pai mora em outro estado e ele ainda guarda algumas coisas, não pediu perdão. Tem pais que se relacionam mal com os filhos. E numa situação dessa, se eu estivesse como eu estava lá no Japão, e se eu estivesse com alguma pendência com meu pai, irmãos, eu ia ficar muito triste. Eu ia dormir e acordar falando esta frase: meu pai morreu e eu não pedi perdão a ele. Meu pai morreu e eu não disse que eu amava. Deixa eu abrir um parênteses para você entender a origem do meu pai. Por que meu pai era do jeito que ele foi? Ele também tinha a origem dele. O meu avô era tão rigoroso, tão ruim, do jeito dele, mas era muito firme. Cada dia um filho tinha que tomar conta do curral e não podia deixar a vaca se afastar muito. Com 10 anos de idade, meu pai estava escalado um dia. E quando meu pai percebe, uma das vacas sai, com 10 aninhos. Na cabeça do meu pai: se essa vaca não voltar, eu estou perdido. Quando o pai dele chegar, ele vai. Meu pai corre atrás da vaca e pega um pedaço de pau. Quando ele pega um pedaço de pau, ele toca a vaca para cá, toca a vaca para lá, a vaca não vai. Ele dá uma leve paulada, mas pega num lugar tão certinho que mata a vaca na hora. Quer dizer, o medo dele era tão grande da vaca fugir e o pai dele bater nele, ele não mediu a força e matou a vaca. Com 10 anos, aquele foi o último dia que meu avô viu meu pai. Ele fugiu de casa. Eu descobri a origem do meu pai. Por isso eu pude compreendê-lo melhor depois que Jesus entrou no meu coração. Chega em casa hoje, fala a sua origem para a sua família. Deixa o Espírito Santo mudar esse quadro aí. Hoje é uma noite que eu quero orar por você. Deus tem uma nova história para a sua família. Ele tem uma nova história para o seu casamento. Deus tem uma nova história para o seu relacionamento familiar. Ele tem uma nova história. Amém? 2 segundinhos. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus quer mudar a sua história nessa conferência de família. Deus quer mudar a sua família. Em nome de Jesus, há esperança para a sua raiz, há esperança para a sua família, há esperança para a sua casa. Ei, pai, quanto tempo você não dá um abraço tão apertado no seu filho? Ei, mãe,
Quanto tempo você não dá um abraço tão apertado na sua filha, no seu filho? Ei, filho, quanto tempo você não dá um abraço? Ei, jovem, daqui a pouco você está constituindo uma família. Como é que vai ser a sua família? A esperança para a sua raiz, e ao cheiro das águas, a tua raiz vai brotar de novo. A sua raiz vai se tornar uma boa raiz. As águas de Deus e o Espírito Santo estão nesse lugar. Não importa a circunstância que você foi gerado. Ei, escute isso, não importa a circunstância que você foi gerado. Se foi gerado igual eu, num ambiente difícil, se foi gerado num ambiente de rejeição, Deus quer mudar a tua história hoje. Ele quer transformar a tua raiz. Decida hoje acreditar que Deus tem uma nova história para você. No livro de Isaías fala que Deus não se lembrará mais das nossas falhas e dos nossos pecados. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Antes de eu convidar você a vir aqui à frente, segura a mão da pessoa que está do teu lado. Segura a mão dela aí. Você está segurando a mão de uma pessoa que representa uma família. Você está segurando a mão de uma pessoa que talvez ainda vá constituir uma família. Deixa o Espírito Santo passear nesse lugar. Queria que só o pessoal do louvor viesse aqui, porque a gente vai cantar aquele hino, Uma Nova História. Mas antes eu quero orar por você enquanto eles vêm. Eu quero abençoar a tua família. Eu quero ouvir muitos testemunhos. Pastor, Deus mudou a raiz da minha família. Deus mudou a essência da minha casa, pastor. Em nome de Jesus, segura a mão desse querido que está do teu lado. Quem sabe é um parente seu, é um membro da sua família. Segura a mão dele aí. Quem sabe vocês já passaram tantas coisas juntas, algumas boas, mas quem sabe já passaram tantas coisas ruins, difíceis. Quem sabe você está segurando a mão da sua mãe, você está segurando a mão do seu pai, você está segurando a mão dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Ele pode ser um marido melhor, ela pode ser uma esposa melhor. Você pode ser um pai melhor, você pode ser uma mãe melhor, você pode ser um filho melhor. Deixa Jesus ir na raiz. Deus tem uma nova história para mim, Deus tem uma nova história para você. Senhor, eu abençoo essas famílias aqui representadas, Senhor. Senhor, daqui a pouco nós vamos orar. E nós queremos profetizar mesmo uma nova história para cada família nesse lugar. Espírito Santo, passeia. Converte o coração de filhos aos pais, pais aos filhos. É esta família que o Senhor deu para ele, é esta família que o Senhor deu para ela. Não é melhor nem pior, é esta família, e ela tem o direito de viver feliz. Todo o trabalho do inferno para destruir a tua família, nós quebramos agora no nome de Jesus. Todo espírito de divórcio, todo espírito de adultério, de prostituição, todo espírito de frieza no lar, de ressentimento, de mágoa, sai agora da sua família, no nome de Jesus.
Eu queria que você botasse, filhão, a última foto aí. Queria que você botasse a foto da minha família, por gentileza. Aí, essa é minha nora, Bianca. Minha esposa, I love you, baby. Ah, gatinho. E meu filho. Eles têm uma família diferente. Eu amo demais a minha família, amo demais meu pai, amo demais os meus irmãos. Meus irmãos demoraram mais de 30 anos para pedir perdão para papai. Patinaram durante 30 anos entre angústia, mágoa. Mas o meu filho é de uma outra raiz. E ele já está vivendo mais feliz do que eu.